E meus irmãos amados, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Eu quero aqui já no começo pedir aos irmãos que me perdoem pela demora, porque a gente está mexendo com obra, aí só quase à noite que para. Então não estou tendo muito tempo para responder, mas devagarinho eu vou ir respondendo todo mundo e visitando todo mundo, tá? Agradeço a vocês que têm me ajudado tanto aí. Jesus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês. E eu venho falar hoje sobre uma coisa que ninguém gosta de falar. É considerado, né, um chamado palavrão, uma coisa terrível de se falar, e é verdade, né? É verdade, infelizmente. Falar sobre o diabo. Sabe quando alguém chama o outro de diabo? Chama o outro de Satanás, chama o outro, né, de demônio? Isso é terrível. É terrível porque não existe nada pior para nós do que ele, do que o Satanás, que é real, verdadeiro. Ele existe. Ele é o pai da mentira, mas ele é uma verdade, e uma verdade terrível. E a Bíblia nos alerta muito sobre ele. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Nossa luta, nossa briga, a nossa verdadeira batalha não é contra o ser humano, mas contra as hostes malignas nas regiões celestes, contra os Satanás e seus anjos, contra as armadilhas do maligno. É terrível. Ele anda ao derredor, esperando uma oportunidade para que ele possa tragar, destruir, arrastar, usando para isso mentiras, usando para isso enganos, falsas vitórias, né? Temos que tomar muito cuidado. E a Bíblia fala sobre ele o tempo todo. Olha só isso aqui que eu vou ler para vocês, ó. O diabo é nosso inimigo. Ele foi criado por Deus, mas se rebelou e se virou para o mal. O diabo quer ser adorado, embora seja menor do que Deus e só faça o mal. Ele quer nos destruir e usa todo tipo de mentira e engano para prender. Ele acusa, fere, traz tentação, finge ser bom, promete vantagens, mas no fim ele traz a destruição. Quando ressuscitou, Jesus venceu o diabo. Quem aceita Jesus como seu Salvador, único e suficiente Salvador, pode resistir ao diabo e viver livre do seu poder. O diabo sabe disso e fica zangado e tenta nos destruir, mas Jesus nos protege. Jesus é mais forte do que o diabo. Então, aquele medo excessivo do diabo, a ponto de nem viver, porque tem mais medo do diabo do que de desagradar a Deus. Olha o perigo aí. Deus é maior, Deus é superior, Deus manda no céu, Deus manda no inferno. Satanás não manda no inferno, não. Satanás não manda no inferno. Deus manda no inferno, Deus manda em Satanás, Deus manda no diabo, Deus manda no mentiroso, Deus manda no acusador. Então Deus é quem manda. Igual, acho que é Martim Lutero que falou, o diabo é como um cão muito feroz, mas que ele está na corrente e na coleira, segurada por Deus. Ele vai até onde Deus der corda para ele. Igual quando ele foi ferir Jó, o que aconteceu? Ele foi com o poder dele e fez o que quis com Jó? Não. Jó te serve, Deus, porque o Senhor dá ele de tudo, protege ele de tudo, tudo que ele faz prospera. Tira dele o que ele tem e você vai ver se ele não blasfema na sua face. Então aí Deus falou com ele: vá, tire tudo que ele tem, mas não o mate. Ou seja, vai e faça só o que eu estou deixando. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer só o que eu estou deixando. Ele foi e fez. Depois falou: ele ainda tem saúde, pele por pele. Tira a saúde de Jó, fere Jó, você vai ver ele blasfemar na sua face. Vai lá, fere Jó, faça de tudo com Jó, só não tira a sua vida. Ele feriu Jó de chagas terríveis, da sola do pé à cabeça. Jó agonizou em vida, mas ele adorou o Senhor e confessou Deus como o único
Deus da sua vida. Apesar de tudo, Satanás foi envergonhado. Ou seja, Satanás tem poder sim, mas o poder de Satanás é limitado. Eu quero ler aqui para vocês saberem o quanto a Bíblia fala dele, o quanto nós devemos ser pessoas voltadas para Deus e para as coisas santas, para que você possa ter força para desviar do mal, das armadilhas de Satanás, do laço do caçador. Vamos lá, ó. Aquele que pratica o pecado, é natural para ele pecar, ele está sempre pecando, ele ama o pecado, ele vive para praticar o mal. Tem gente assim, você deve conhecer. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso está lá em João 3,8. As obras do diabo, elas são alimentadas pelas instruções de Satanás, pela indução de Satanás, pelas tentações de Satanás, nos corações daqueles que já praticam o mal e que se afastam de Deus. É um grande perigo você estar longe de Deus, da presença de Deus e das coisas de Deus, da palavra de Deus, do seu Filho Jesus, da comunhão com seu Santo Espírito, buscando dia e noite e dia, porque Satanás não dorme. E o que está escrito lá em Romanos 16:20? Romanos 16:20 está escrito o seguinte: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Romanos 16:20. Você vai ser revestido de poder hoje e sempre com Deus. E só assim você vai poder esmagar Satanás. Porque tem pessoas que estão totalmente despreparadas e, no entanto, dizem: vou pisar na cabeça de Satanás. Satanás não é qualquer coisa, não. Ele não vale nada, mas ele tem poder. E não é qualquer um que pisa na cabeça de Satanás, não. Os próprios discípulos foram, uma certa vez, uma certa passagem bíblica, expulsar demônios de um homem. Mas eles não conseguiram e voltaram frustrados, porque não conseguiram. Porque acontece que Jesus tem que estar com a pessoa, você tem que estar revestido de poder, para que você possa fazer, então, frente ao Satanás, ao maligno. Está pronto para a batalha. Você tem que estar revestido, vestido com as vestes santas. E isso você só consegue buscando todos os dias. Porque você não pode fazer aquela oração, aquele compromisso de fé com Deus um único dia. Isso é preciso ser renovado, ser feito todos os dias, para que você seja sempre revestido de força e de poder, porque você nunca sabe quando vai precisar usar a sua força para combater o mal frente a frente. Acontece isso todos os dias das nossas vidas, essa necessidade, só que tem dias que é pior, fala o dia mal. Olha só o que está escrito em Efésios 6:11-12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar, o que eu acabei de falar. Ó. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É preciso estar pronto, porque o dia que chegar o dia dessa batalha, você tem que estar revestido. Para você estar revestido, essa busca tem que ser constante e incansável. Você pode começar lendo a palavra, pode começar ajoelhando no seu quarto, entre você e Deus, não precisa de ninguém ver. Você fazer suas orações em segredo, porque Deus que te ouve em secreto, ouve e atende. E você vai se reforçando, se revestindo, espiritualmente se blindando,
para o dia que chegar o dia mau, você está pronto para enfrentar as lutas contra Satanás, as suas ciladas, suas tentações, contra o dia mau. Levantam pessoas para te destruir, essas pessoas, a sua briga não é com elas, porque ela é carne e sangue. E a palavra já diz, a nossa briga, a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as armadilhas de Satanás que usa pessoas para te destruir. Porque Satanás usa de tudo para te destruir, inclusive pessoas. E se você for brigar com carne e sangue, você vai perder, porque a sua luta é contra as hostes malignas. Vou ler aqui, ó. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos lá de novo, ó. Não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, mundo de trevas nas regiões celestiais. Há um plano superior onde a batalha é travada dia e noite sem parar, as regiões celestiais. E quem pode te dar vitória é somente Cristo, através da sua fé e das suas orações. A importância da oração. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando ele vê que você está revestido, preparado, ele vai fugir de você. Porque do contrário, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te tentar. O que fala para você contra as tentações? Resistir às tentações do diabo, e ele fugirá de vós. Está em Tiago 4,7. Já em Pedro 5, de 8 a 9, está escrito o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo é o inimigo de vocês e anda ao redor como leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, resista ao Satanás, permanecendo firmes na fé, não receber de braços abertos aquilo que ele nos oferece. Ele nos oferece coisas boas, oportunidades que parecem boas, mas que no final são caminhos de morte. Isso é armadilha de Satanás, portanto você tenha visão espiritual para fugir das armadilhas de Satanás. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, esse é que é seu inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando uma oportunidade para te devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé. Só assim vai ter força para resistir a Satanás. Está firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é uma coisa somente sua, não é um problema só seu. Esse é um problema da humanidade. Tentação de Satanás, armadilha de Satanás, ciladas de Satanás. É um mal mundial. Vocês têm aqui, em todo mundo, estão passando pelo mesmo sofrimento. Seus irmãos pelo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Não pense você que você é inferior ou que você é perseguido por Satanás exclusivamente, porque que todo mal só acontece comigo. Isso não é verdade, não. O mal acontece com todos, a perseguição é com todos. Olha o que está escrito em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Isso é para os que praticam o mal constantemente e não desviam do mal, não. Eles vivem para praticar o mal. Não dormem sem praticar o mal. Olha o que fala para eles. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Porque como que pode praticar o mal e falar que é filho de Deus? Você já viu pessoas que praticam o mal, são cruéis, sanguinários, tiram vida dos outros, assassinam pessoas? A sangue frio ainda fala assim: Deus é comigo. Mentiroso. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida, como vocês, desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Eu falo para vocês que eu já vi pessoas que praticam mal falar: eu estou com Deus, Deus me protege. Depois ele veste as suas roupas e sai para matar alguém e fala que Deus está com ele. Deus vai proteger ele nessa caminhada sanguinária. Mentiroso. E ele é filho do diabo, que é pai da mentira, assim como ele, que diz que é filho de Deus. É muito sério. É João 8,44, né, que eu li para vocês. Agora nós vamos aqui em 2 Coríntios 11,14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não vai aparecer para você com chifre, com a careta bem feia para que você corra dele. Ele vai aparecer com uma aparência que te agrade, uma aparência bela, um prato saboroso. Vai aparecer para você como uma oportunidade imperdível. Mas no final, aquilo que parece bom é caminho de morte, garantido por Satanás. Portanto, cuidado. Revesti-vos da armadura de Deus. Cuidado. Praticai o bem. Cuidado. Buscai a face do Senhor. Cuidado. Praticai primeiro as coisas boas e buscai de Deus entendimento para que você seja fortalecido e não caiam nessas armadilhas furadas de Satanás. Em Jó 2,7, é que eu acabei de falar para vocês, ó. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor. Ele foi lá na presença do Senhor. Vocês veem que Satanás é forte. Forte em que sentido? Até onde Deus permite, mas é forte. Tem gente que acha que Satanás é tão insignificante que ele levanta a mão e fala: tá repreendido, e o Satanás já sai fora. Sendo que a pessoa está totalmente despreparada. Não é só palavra que vai expulsar Satanás, mas ações e atitudes e santificação. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Vou ler de novo, bem calmo. Saiu, pois, Satanás da presença de Deus e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Pensa o poder dele para fazer isso com um homem santo como Jó. Mas foi por permissão de Deus. Sabe por quê? Porque no final quem envergonhou Satanás foi o próprio Jó. Porque Deus sabia quem era Jó, mas Satanás não o conhece. Ou seja, Satanás não conhece você. Quem conhece você é Deus. Mas, se você é bom ou se você é maligno, acredite, Satanás vai usar toda a brecha que ele tiver para te destruir. E se você é aquela pessoa que pratica o mal, Satanás não vai ter muito trabalho para te destruir, não, porque o que você já oferece para ele usar, ele vai usar para te destruir. Mas se você é a pessoa que pratica o bem e busca a face de Deus, ele vai tentar achar brechas, mas não vai conseguir, porque você está revestido com as armaduras de Deus. Depois disso, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para acusá-lo. Satanás é acusador. Ele está sempre disposto a falar: ó, esse aí pratica isso e isso. Esse aí faz aquilo e aquilo. Esse aqui tem feito aquilo. Esse aqui está errado. Esse aqui não é digno. Esse aqui é mentiroso. Esse aqui é pecador. Esse aqui é adúltero. Esse aqui é maligno. Esse aqui é macumbeiro. Esse aqui é ladrão. Ou ele vai usar o que tiver. E muitas vezes a mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas muitas vezes, se a gente pratica tais coisas, com certeza ele vai usar. Ele vai usar. Ele é acusador. Ele não foi lá acusar Jó de servir a Deus porque Deus dava a ele riqueza. Ele não foi lá acusar Jó que Jó era temente a Deus porque Deus dava saúde para Jó. Deus deixou tirar tudo que ele tinha, até os filhos, e tirou também a saúde de Jó. Jó permaneceu mesmo. Portanto, seja como Jó. Desvie-se do mal. João 13:2 está escrito o seguinte: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus.
Quando a pessoa pratica o mal, Satanás está sempre colocando no coração, induzindo a praticar um mal ainda maior, porque ele só se satisfaz quando a pessoa morre, como foi o caso de Judas Iscariotes, que se suicidou, que se enforcou. Aí sim, Satanás venceu, porque ele quer a destruição total da pessoa. Satanás não veio para te cutucar, não. Ele vem para te matar, para te destruir, para te afastar de Deus, para te lançar junto com ele no lago de fogo que foi reservado para ele. Ele vem para te afastar da presença de Deus. Satanás é terrível. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se ele tentou a Cristo, e tentou, como a palavra afirma isso, quem dirá eu e você? Não brinque com Satanás, não. Tome cuidado, revista-se com as armaduras de Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrares, me adorares. Se você se ajoelhando diante de mim, me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram o servir. Ou seja, Satanás quer ser adorado. Satanás não desistiu da sua ideia de ser superior a Deus. Ele não desistiu disso. Ele não desistiu de ter pessoas servindo como se ele fosse um Deus. Quando na verdade ele é um anjo caído. Ele já foi destruído. Ele já foi derrotado por Jesus Cristo. Portanto, você não precisa sentir medo. Você tem que ser cauteloso. Medo não. Você tem que ter medo de ofender a Deus com o pecado. Porque o pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Usar o que estava nervoso como pretexto para pecar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem, acalmem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, aquele que está sempre iracundo, que é irado, sempre nervoso, sempre disposto a explodir e falar: comigo ninguém mexe, porque eu não sou fácil. Cuidado, você pode estar dando ocasião para Satanás usar isso contra você mesmo. Cuidado, a palavra afirma: quando vocês ficarem nervosos, irados, não pequem. Acalme-se, acalma sua ira antes que o sol se ponha, antes que seja tarde demais. E não deem lugar ao diabo. Tomem cuidado. Já em Efésios 6,16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Isso aqui na prática é tão fácil de mostrar. Estão sendo lançadas setas ou flechas malignas, espirituais. E você tem um escudo como de um guerreiro. Você pega o escudo e você se defende desses dardos. É o que quer dizer aqui nessa palavra. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar. Olha o poder da fé. Com essa fé, vocês poderão apagar todas, não são algumas, todas as setas inflamadas, acesas de Satanás. Está escrito em Efésios 6,16. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Sem Deus não tem proteção contra Satanás. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os anjos revidaram. Mas então não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Foram expulsos do céu, anjos caídos, derrotados. Está escrito onde? Apocalipse 2:7, de 12, de 7 a 9. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se de mim para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos, aqueles que estiverem com Satanás, fazendo a vontade de Satanás, praticando mal. Olha o que está escrito para você. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, amaldiçoados, apartem-se de mim para o fogo eterno que nunca vai se apagar. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, não foi para homens. Mas acontece que tem homens que insistem em ir para lá, como se fosse um lugar que ele fosse ficar lá, vivendo tranquilamente, praticando mal. Não, lá vai ter agonia, choro e ranger de dentes. Uma dor insuportável, que nunca vai passar. É isso aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo jaz do maligno. Cuidado com esse mundo. Cuidado com o que você tem aceitado desse mundo. Cuidado com essa sede de mundo. Cuidado com essa vontade de mundo. Cuidado com essa vontade de querer ser igual aos outros. Você não é igual aos outros. Você é especial. Você é salvo, santo e separado para a salvação. Inimigos do mundo e amigos de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus. E quem os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça, não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Cuidado se você tem inimizade contra o seu irmão. Seu irmão é uma pessoa justa, você está querendo com ele como injusto, como se você fosse certo, e no final quem é errado é você. Deus manda amar o seu irmão. O seu irmão é o seu próximo. O seu irmão é aquele que está perto de você. Não adianta você falar que ama e que está em comunhão com seu irmão que está lá na Hungria, sendo que você não ama nem seu irmão que está dentro da sua casa, o que está do lado da sua casa, o que está com você no trabalho. Mas se ele te persegue, você deixa ele de lado, mas ame-o a si mesmo. Você não é obrigado a andar com aquele que pratica o mal, mas você não pode odiá-lo, pois você é diferente dele. Ele odeia, mas você ama. Entendeu? Vamos lá. Olha só que perigo isso aqui, ó. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em seu nome. Os apóstolos foram expulsar demônios por aí e conseguiram, tiveram êxito sobre isso. Então, eles voltaram alegres falando: Senhor, até os demônios se submetem a nós em seu nome. E Jesus então respondeu para eles: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo que é Satanás. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrai-se não porque os espíritos se submetem a vocês, os demônios, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Se tem uma coisa que você tem que ter alegria, não é de você ter poder sobre Satanás, mas de você ter o seu nome escrito no céu, como pessoas que andam no caminho, na verdade e na vida que é Cristo, como pessoas que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, que buscam a sua palavra, a sua verdade, o esclarecimento, o entendimento e que tiram um pouco do seu tempo para ouvir e se atentar para as coisas do céu, para se alimentar das coisas de Deus, para se fortalecer com as armaduras de Deus contra as forças do mal. Ainda dá tempo, mas tire um pouco do seu tempo para isso, porque muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas engraçadas, tantas coisas que nos fazem sorrir, coisas que nos fazem ganhar dinheiro. Oh, coisa boa ganhar dinheiro, né? Mas acontece que não tem tempo para Deus. Tome cuidado. Tira um pouquinho do seu tempo, tira o pé do acelerador. Ainda dá tempo de você servir a Deus, se afastar do mal, se fortalecer com as armaduras de Deus, para você não ser destruído por Satanás. Tome cuidado. E eu convido você, se você não ouviu essa palavra, foi e já pulou direto para o final, volte lá no começo, ouça, porque você vai aprender o que você deve fazer
para ser fortalecido na presença de Deus, através da leitura da palavra, de buscar ser melhor a cada dia e buscar todos os dias por essa luz que nunca se apaga, que é Jesus Cristo, o Senhor. Eu agradeço a vocês pela companhia, por aqueles que ficaram até aqui e pelo joinha, pelo trabalho, que ajuda o trabalho, e pelo companheirismo. Muito obrigado. Em breve eu estarei aí com vocês. Estou muito apertado com a obra aqui, mas vou dar uma paradinha na obra, porque a obra de pessoas mais simples como nós, nem não falar pobres, nós não somos pobres não, pessoas mais simples como nós, você dá aquela arrancada, para por um longo período, aí você começa de novo, depois você para por um longo período e vai fazendo. Assim é a nossa vida, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus, amém e graças a Deus. Um beijo no coração de vocês, muito feliz nesse dia, muito obrigado, amém, graças a Deus.